Paz do Senhor a todos os amados e queridos irmãos. Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com esta live que tem como tema o privilégio de dar o dízimo e ofertas. Paz do Senhor a todos os amados e queridos. Amados, tomei a iniciativa de trazer uma explanação acerca do dízimo e ofertas, com o objetivo de ajudar os menos esclarecidos na palavra a ter um amplo e claro conhecimento à luz das Escrituras Sagradas e refutar ensinos que afirmam que o dízimo foi somente no tempo da lei. Pois, então, veremos que o dízimo foi antes da lei, durante a lei e depois da lei. Conforme Deus fala através do profeta Oséias, no capítulo 4 e o versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amados, nós estaremos discorrendo então o tema, o privilégio de dar o dízimo e ofertas. E o texto como base para esse estudo está no capítulo 3 de Malaquias, e o versículo de número 6 até o versículo de número 12. Vamos estar lendo. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Este texto é o texto áureo referente ao dízimo. Na Bíblia, nele é enfatizado o privilégio
de doar, do que muitos outros ensinamentos que tanto gostamos de ouvir, como Deus tem uma chave de uma casa nova para te dar, Deus tem uma chave de um carro novo para te dar, Deus tem um emprego novo para te dar, um cargo maior na empresa que você trabalha. Enfim, esses tipos de mensagens o povo está acostumado a ouvir, porém um ensinamento como este o povo não está acostumado a ouvir. Por que, pastor Valdecir? Porque os próprios pastores, os próprios líderes das igrejas, eles se omitem a entrar num ensinamento, num estudo como este, porque traz impacto à mente das pessoas. O verbo dar ou doar aparece cerca de 1.600 vezes na Bíblia. A palavra oferta ou ofertar aparece cerca de 600 vezes na Bíblia. A palavra dízimo ou a expressão dar o dízimo aparece cerca de 108 vezes na Bíblia. Esses termos ou variações deles aparecem cerca de 2.308 vezes na Bíblia. Há muitas menções nas Escrituras quanto às contribuições para a casa do Senhor. Dízimos e ofertas nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5, lemos: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aqui temos os primeiros dois ofertantes mencionados na Bíblia. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus está interessado tanto na conduta do ofertante, como na qualidade da oferta. Na Bíblia, a oferta de Abel é qualificada, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Gênesis 4:4. O texto afirma que o Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta, além de sua má conduta. Caim não se preocupou em separar o melhor para Deus. Na Bíblia, a oferta de Caim não é qualificada. É apenas dito o seguinte, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, versículo 3. Cada um oferece o que tem. Por exemplo, tem gratidão, tem fé, tem obediência à palavra de Deus. Se não tem gratidão, fé e obediência, não tem nada para contribuir para a casa do Senhor. Deus não exigiria de Caim uma oferta de animais, se ele não cuidava de animais. O problema talvez tenha sido a maneira como ele deu ao Senhor a sua oferta, ou seja, trouxe do fruto da terra. Como ele trouxe? Será que ele trouxe realmente com gratidão? Será que ele trouxe de coração? Será que ele trouxe o melhor do fruto da terra? Ou ele pegou algo pior que ele havia produzido?
Abraão foi o primeiro dizimista na história da Bíblia. Após o sacerdote de Deus abençoá-lo, Abraão lhe entregou o dízimo. Gênesis 14, versículo 18 a 20. Quantos são abençoados pelos sacerdotes de Deus, mas deixam de entregar o dízimo na igreja? Quantos vão à igreja já para serem abençoados e sequer ofertam, sequer põem algo na salva? Abraão reconheceu a autoridade espiritual na vida do sacerdote de Deus e não questionou a bênção, apenas lhe entregou o dízimo. Quantos desconfiam da integridade dos homens de Deus e querem questionar como é usado o dinheiro relativo aos seus dízimos e às suas contribuições voluntárias? Mas em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo escreveu: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Pare um pouco para pensar. Você está entregando o seu dízimo e a sua oferta a Deus ou a homens? Se é a Deus, então continue. Em Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22, Jacó seguiu o exemplo de seu avô Abraão e também fez um voto para ser dizimista, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó foi o primeiro crente a reconhecer a necessidade do dízimo para a manutenção da casa de Deus. E falando sobre manutenção da casa de Deus, amados e queridos que me ouvem, antigamente as igrejas tinham o costume de ter os assentos tudo banco de madeira. Eu, quando era menino, criança, eu me recordo na região onde eu nasci, que os próprios obreiros sentavam em cadeiras de madeira e os irmãos na nave do templo em bancos de madeira. Hoje estamos vivendo uma era moderna, um mundo moderno, onde uma boa parte dos templos oferece um conforto extraordinário. Uma boa parte dos templos, eles têm vidraças fumê, vidros temperados, eles têm adornos de mármore na entrada, no interior do templo, no altar do templo. Enfim, muitos dos templos hoje têm ar-condicionado para oferecer um conforto aos fiéis na época do calor, quando chega aquela temperatura de 40 graus, até acima de 40 graus, né? Tem lugares, tem regiões aqui no Brasil, da temperatura chegar a 44, 45 graus. Imagina um templo lotado de pessoas, sem o ar-condicionado, com uma temperatura deste tipo. Então, meus irmãos, hoje as igrejas têm, o povo de Deus tem, os fiéis têm o conforto de cadeiras estofadas, templos bonitos, ar-condicionado, água filtrada e gelada para o povo tomar no verão, o telão para mostrar ali
os louvores, até a própria palavra de Deus ser exposta no telão, tem a central do computador das igrejas para o Face, enfim, para o YouTube, para aquelas igrejas que têm o site, ter o seu controle através dos computadores. Temos hoje um som moderno, igual nós temos o privilégio de ter aqui em Jaguapitã. Fomos uma das primeiras igrejas da região norte do Paraná a instalar esse som logo que ele foi lançado aqui no Paraná. Esse som de uma qualidade extraordinária. Então, meus amados irmãos, e como manter tudo isso? Como ter a manutenção da casa de Deus tão bem arrumada, tão bem adornada? É com os dízimos dos fiéis e as ofertas dos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, aí está o privilégio de dar o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. Então, meus amados irmãos, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o profeta Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Quando eu olho aqui para esta passagem bíblica, meditando nesta passagem bíblica, amados e queridos irmãos, eu vejo a única vez na Bíblia, amados, a única vez que eu vejo Deus fazer um desafio aos seus filhos, aos fiéis. Deus desafia qualquer um, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O templo, a igreja, o local onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, não é um local particular, não é do pastor, não é do evangelista, não é do presbítero, não é do diácono, não é do cooperador, é a casa de Deus, porque o Senhor diz aqui em Malaquias 3:10, na minha casa. Então este templo é a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo aos seus filhos, aos fiéis: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois de todas essas benfeitorias que eu comentei aqui anteriormente, tem que ter o mantimento dela. O que é o mantimento, pastor? Manter as cadeiras em ordem. E muitas vezes as cadeiras acabam estragando, o estofado estraga e tem que consertar. As vidraças podem correr o risco de quebrar alguma vidraça, temos que consertar. Uma lâmpada, ela pode queimar, temos que consertar. Aparelhagens de som, é muito comum estragar aparelhos de som, né? Nós, no começo deste ano de 2020, nós fizemos um concerto geral em toda a aparelhagem de som e a mesa de som da igreja aqui, sede do campo de Jaguapitã, e investimos um dinheiro pesado para recuperar os aparelhos. Agora mesmo, esta semana, um jovem, Alisson, me pediu autorização para fazer um orçamento e comprar uns cabos, cabo para violão, cabo para guitarra, cabo para vários instrumentos aqui da igreja. E eu, lógico, autorizei que ele fizesse o orçamento e depois ele me
informou do custo e eu disse que poderia fazer a compra. Então isso é a manutenção da casa de Deus, né? Temos que estar comprando aqui direto produtos de limpeza para conservar o ambiente limpo. Enfim, são tantas coisas, pagar energia, pagar água e tantos outros gastos rotineiro que a casa de Deus tem, e tudo isso é mantido com o dízimo dos fiéis. Então, amados, Deus desafia a todo o seu povo dizendo: se vocês trazerem os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, ou à minha casa, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Deus, em outras palavras, quis dizer assim: se vocês fizerem a parte de vocês e trazer os seus dízimos, as suas ofertas na minha casa, e eu não vos abençoar, eu não sou Deus. Então foi mais ou menos isso que Deus disse para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados, Deus, como a sua própria palavra diz, Deus não é como filho do homem para que minta, e nem como filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não faria, diria ele e não confirmaria. Deus é um ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que eu vejo andando nas estradas, nas ruas, nas cidades, por todos os lugares, é as pessoas colocar um adesivo no vidro dos veículos dizendo: Deus é fiel. Isso eu não tenho dúvida que Deus é fiel. Agora, nós somos fiel ao Senhor como devemos ser? Nós somos fiel à obra de Deus como nós precisamos ser? Amados, em Lucas capítulo 6 e o versículo 38, Jesus incentivou a nossa generosidade em contribuir, dizendo: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo se referiu a este ensinamento de Cristo acerca das contribuições, dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo ainda incentiva a contribuição dos crentes, dizendo: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a nossa contribuição tem que ser com alegria, com prazer, com satisfação, porque aqueles que assim o fazem, Deus os ama. Amados, agora chegamos numa parte mais profunda desse estudo bíblico, o privilégio de dar dízimos e oferta. Chegamos às 3 fases do dízimo. Aqui eu estarei provando e estarei refutando aquelas instituições, aquelas pessoas que sem conhecimento bíblico dizem e acusam que o dízimo é só no tempo da lei, pois eu vou provar biblicamente que o dízimo tem 3 fases nas Escrituras Sagradas.
E as 3 fases são: a primeira fase antes da lei, a segunda fase durante a lei, a terceira fase depois da lei. Preste atenção que eu estarei comprovando e provando biblicamente as 3 fases do dízimo. A primeira fase antes da lei, Gênesis capítulo 21 e o versículo de número 5. A Bíblia nos diz: de Abraão até nascer Isaque, deu um período de 100 anos. Podemos ver em Gênesis 25 e o versículo 26, de Isaque até nascer Jacó, deu um período de 60 anos. Em Gênesis 47, o versículo 9, de Jacó, ou Jacó entrou no Egito aos 130 anos. Êxodo 12 e o versículo 40, o povo, ou seja, Israel, ficou cativo por 430 anos. Você pode ver isso em Êxodo 12 e o versículo 40. Somando então, amados, somando de Abraão a Isaque 100 anos, de Isaque até nascer Jacó 60 anos, de Jacó que entrou no Egito aos 130 anos, o povo de Israel ficou cativo 430 anos. Somando esses períodos dão um total de 720 anos. Agora, tirando a idade de Moisés, os 40 anos no Egito, os 40 anos na Arábia ou no deserto, somam 80 anos. Então, você diminui dos 720 anos de período, na soma, você diminui os 80 anos, os 2 períodos de Moisés, um no Egito de 40 anos e outro na Arábia de 40, então você subtrai os 720 dos 80, nós vamos encontrar aqui uma soma de 640 anos. O que significa isso, pastor Valdecir? Significa que de Abraão até Moisés, que é o início da lei, conforme Gênesis 14, do versículo 18 a 20, deu um período de 640 anos antes da lei. Ou seja, Abraão foi o primeiro na história da Bíblia a entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Ou seja, se ele entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque 640 anos antes de Moisés, isso significa que Abraão deu o dízimo, não era no período da lei, como muitos querem enganar os outros, como muitos que não aprenderam nem para si próprio e querem ensinar aos outros, como muitos dizem e querem desfazer a veracidade e a autenticidade do dízimo nas Escrituras Sagradas, dizendo o dízimo foi no tempo de Moisés. Não é verdade. O dízimo foi 640 anos antes de Moisés, com Abraão dizimando ao sumo sacerdote Melquisedeque. Glória seja o nome do Senhor. E aí, amados, louvado seja o nome do Senhor, tirando então a idade de Abraão, 100 anos, tirando a idade de Isaque, 60 anos, nós vamos subtrair então 100, vamos pegar 100 mais 60 e vamos subtrair, vamos diminuir 160 de 640. Nós vamos achar então que de Jacó até Moisés
deu 480 anos antes da lei. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 28, do versículo 20 a versículo 22. Jacó, neto de Abraão, que seguiu o exemplo do seu avô, sendo o primeiro dizimista na Bíblia Sagrada. Jacó agora 480 anos antes de Moisés, 480 anos antes da lei, encontramos agora outro dizimista. Louvado seja o nome do Senhor. Então já está derrubada essa tese, esse ensino errôneo, esse ensino falso, mentiroso, de que o dízimo foi só na lei. Está provado aqui com Abraão 640 anos antes da lei, e Jacó 480 anos antes da lei. Vamos agora para a segunda fase desse estudo, que é durante a lei. Refere-se à terceira fase de Moisés, em um período de 40 anos, liberando os hebreus, ou seja, a lei inicia em Moisés. A Bíblia confirma as 3 fases de Moisés, de 40 anos cada, com o tempo de sua vida. Nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, diz: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. A Bíblia diz em Levíticos 27, no versículo 30 a 32, também todas as dízimas do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. O dízimo é algo santo ao Senhor. Ainda que alguém desfaça do dízimo, faça pouco caso, menospreze, mas ele é santo ao Senhor, e está aqui registrado em Levíticos 27, do versículo 30 ao 32. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. O que significa isso? Se alguém resgatar alguma coisa, ou seja, aquela pessoa que não entregou o dízimo, reteve ele, guardou ele, ou fez do dízimo uma esmola, que o dízimo não é para fazer ele como esmola, o dízimo não é para usar ele como caridade, o dízimo não é para ajudar uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando de ajuda. O dízimo é para trazer na casa do Senhor, porque Ele é santo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o quinto sobre ela quer dizer: você traz os 10% que você não trouxe, que você guardou, que você extraviou, e mais 10%, somando então fica 20%. 10 que não deu, e mais 10 pelo atraso. Isso quer dizer o quinto sobre ela, tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Números, capítulo 18, versículo 21, versículo 24, Deuteronômio 12, 17, Deuteronômio 14 e o versículo 22, Deuteronômio capítulo 26 e o 12, 1 Samuel 8, 15, 2 Crônicas capítulo 31, versículo 5, Neemias capítulo 10, versículo 37 e 38, e Amós capítulo 4 e o versículo 4, e aí encerrando aqui Malaquias 3, do 6 ao 12, todas essas referências do dízimos durante a lei. Agora, amados, vamos provar que o dízimo é depois da lei. Vamos para a Bíblia, em Mateus capítulo 22 e o versículo 20, está escrito: e ele diz-lhes:
de quem é esta efígie e esta inscrição? No versículo 21, dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse, Jesus, dizendo aos seus discípulos, quando diz ele, lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha aí, agora já estamos aqui no tempo da graça, já depois da lei. Jesus mandou um dos seus discípulos lançar uma rede no mar, porque estavam exigindo que o próprio Jesus e os seus discípulos pagassem imposto, e vieram e comunicaram então a Jesus, e Jesus diz: lança a rede no mar. Lançaram a rede. Ele disse: vocês vão pegar um peixe que vai estar na rede, vocês vão abrir ele, e quando abrir vai ter uma moeda, e quando abrir o referido peixe, encontrar a moeda conforme o Senhor havia lhes dito. E aí Jesus então pergunta para os seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor: de quem é esta efígie e esta inscrição? Eles dizem: é de César. E Jesus então diz para eles: louvado seja o nome do Senhor, dai, pois, a César o que é de César, ou dai ao homem o que é do homem, e a Deus o que é de Deus. Veja, amados, em Mateus capítulo 23, o versículo 23, também nos narra acerca, louvado seja o nome do Senhor, dos dízimos. Em Lucas capítulo 11, versículo 42, Lucas 18 e 12, Gálatas 3, 17, Hebreus 7 e o versículo 2, Hebreus 7, o versículo 5 e Hebreus 7 e o versículo 9. Não temos tempo para estar lendo referência por referência, mas estamos mencionando todas elas para provar, e já está mais do que provado, de que as três fases do dízimo são verídicas e com provas bíblicas. Provamos já aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o dízimo é antes da lei, durante a lei e depois da lei. Louvado seja o nome do Senhor. O dízimo é tanto uma ordenança como voluntário, ou um ato de gratidão a Deus. Se o ser humano fosse pagar pelo oxigênio, agora, amados, preste atenção nisto. Nós fizemos um levantamento aqui de uma tabela do ano de 2016. Se o ser humano fosse pagar pelo oxigênio que ele respira 24 horas por dia, o oxigênio é algo indispensável à vida do ser humano e que provém de Deus. Nós, na tabela que nós fizemos o levantamento, inclusive o irmão Cláudio dos Santos, cooperador, que está aqui fazendo esta filmagem, ele levantou essa tabela para mim. Eu tenho uma cópia dela como prova, como documento. Em 2016, se uma pessoa fosse precisar de 1 hora do oxigênio, ele teria que pagar por essa 1 hora R$ 43,26. Ou seja, se o ser humano fosse pagar um dia de oxigênio, custaria R$ 1.038,24. Se o ser humano, ou seja, fosse pagar o oxigênio de um mês, ele teria que pagar R$ 31.147,20. Se o ser humano fosse pagar 1 ano de oxigênio, ele teria que pagar R$ 373.766,40. Se o ser humano que vive 80 anos de vida na terra fosse pagar por todos esses anos pelo oxigênio, ele teria que pagar
29.901.312. Mas vou mais além. Se um homem de 90 anos tivesse que pagar pelo oxigênio por toda a sua vida, os seus 90 anos, ele teria que pagar 33.638.976 reais. Para fechar, se nós fôssemos, ou seja, um homem com 100 anos de idade fosse pagar pelo oxigênio que Deus dá ao ser humano por 100 anos de vida, ele teria que pagar 37.376.640 reais. Olha aí, amados, olha as dádivas. Eu estou falando só do oxigênio que Deus dá ao ser humano, mas quantas dádivas que vêm de Deus. O sol para nos aquecer, o sol para aquecer as plantas. Louvado seja o nome do Senhor. A proteção divina. Deus nos guarda em todos os momentos, em todos os instantes, em todos os dias. Deus está nos guardando de acidente, de assalto, de roubo. Deus está nos protegendo de uma doença incurável, de uma doença que às vezes vai nos causar um custo que nós não temos de onde tirar. Então, meus irmãos, baseado nessa tabela do oxigênio, a minha esposa, irmã Elizabeth de Lima Kerpaldi, tem pouquíssimos dias que ela viu uma reportagem na TV sobre um velhinho de 80 anos de idade. Ao ser levado a um hospital, foi avisado que do procedimento que ele necessitava, ele teria que receber o oxigênio, e que isto lhe causaria um valor para ele pagar. Então uma pessoa que estava próxima daquele idoso viu ele chorando e perguntou: por que está chorando? Ele disse: vivi até agora 80 anos de vida e nunca paguei pelo oxigênio para Deus, e agora que preciso, vou ter que pagar. Eu tenho o dinheiro para pagar, eu estou chorando em gratidão a Deus pelos 80 anos de vidas que eu vivi e que não precisei pagar. Amados, eu tiro nessa reportagem uma lição deste senhor. Ele demorou 80 anos para reconhecer a dádiva de Deus. Mas eu quero dizer aqui a todos que me ouvem: antes tarde do que nunca, ele usou de gratidão para com Deus e reconheceu. Então eu deixo aqui esta observação dentro desse ensinamento, desse estudo, para os cristãos, para o povo de Deus. Quantos que estão vivendo anos e anos numa vida de cristianismo, quantos que estão vivendo décadas dentro da casa do Senhor, do templo do Senhor, e não tem reconhecido, não tem sido grato a Deus por tantos benefícios que Deus tem dado a ele ou a ela ou a alguém da sua família. Mas que você possa reconhecer a partir de hoje, louvado seja o nome do Senhor, e ser mais grato ao Senhor teu Deus, e praticar a gratidão em trazer o dízimo e as ofertas à casa do Senhor. Ter fé, porque tem muitas pessoas que não trazem o dízimo e as ofertas porque eles não têm fé. Logo vem aquele pensamento: vai me fazer falta, vai chegar antes do fim do mês, esse dinheiro vai me fazer falta. Então por isso que o dízimo é um ato de gratidão, de fé e obediência, porque se nós somos gratos, nós temos que ter fé que não vai nos fazer falta. Se nós temos fé, nós temos que obedecer.
E a obediência leva nós a trazer a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, como disse Deus. Nos dias atuais, vivemos no meio de uma geração de inversão de valores. Como assim, pastor Valdecir? O certo é errado e o errado é certo. Preste atenção nisto. Deus me deu a inspiração de trazer aqui estas comparações. Por exemplo, ir ao parque de diversão e pagar pelo ingresso é normal. Levar o dízimo e a oferta na casa de Deus é anormal. Ir a um circo de diversão e pagar pelo ingresso é normal. Levar o dízimo e a oferta na casa de Deus, para muitos, é anormal. Ir ao cinema, assistir a um filme e pagar pelo ingresso é normal. Levar o dízimo e a oferta à casa de Deus é anormal. Ir ao ou seja, ir ao estádio de futebol, assistir a um jogo e pagar pelo ingresso é normal. Levar o dízimo e a oferta à casa de Deus é anormal. Ir em uma estrada e pagar o ingresso na praça de pedágio é normal. Levar o dízimo e a oferta na casa de Deus é anormal. Ir a um parque de exposição ou rodeio e pagar pelo ingresso é normal. Levar o dízimo e a oferta na casa de Deus é anormal. Adquirir qualquer mercadoria, qualquer tipo, qualquer espécie de produto que você adquire e pagar pelo ICMS. Mas o que é isso, pastor Valdecir? Essa sigla ICMS quer dizer Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Ou seja, adquirir qualquer mercadoria e pagar pelo ICMS, que servirá para os estados e usado por eles para diversas funções, é normal. Levar o dízimo e a oferta na casa de Deus é anormal. Passar por uma rua e doar uma ajuda a uma pessoa sem teto para morar é normal. Dar uma ajuda, uma moeda, dar R$1, R$2, ou que seja até mais. Levar o dízimo e a oferta na casa de Deus é anormal. O que nós deduzimos diante de tudo isso? A ingratidão tem levado alguns a não reconhecer que a vida e todas as coisas emanam de Deus, conforme nós vemos na passagem de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, quando nos narra ali acerca dos 10 leprosos. Só um voltou para adorar a Cristo, para dar honras e glórias àquele que havia lhe dado a cura. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus, olhando para aquele leproso, disse: mas não eram 10? Aonde foram os outros? Oh meu Deus! Aqui, irmãos, nós vemos nesta passagem bíblica que muitos estão vindo até Deus, muitos estão procurando a casa de Deus, muitos estão procurando o templo de Deus, só em interesse da bênção física, só interessados no milagre, só interessados em uma cura,
só interessados que Deus abra uma porta de emprego, que Deus resolva os seus problemas, mas depois viram as costas para o Deus da bênção e tornam-se pessoas ingratas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aqui nesta noite que aqueles que são ingratos com Deus, eles não serão gratos com mais ninguém, porque a pessoa que tem capacidade de ser ingrato com o próprio Deus, que dá tudo para ele jamais usará de gratidão para com o seu próximo, para com o ser humano. Então que nesta noite esta palavra venha edificar vidas, venha produzir frutos na vida de cada um, daqueles que me ouvem, daqueles que ainda irão ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Em Malaquias capítulo 3 e o versículo 11 diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, aqui fala Deus dizendo que por causa vossa, quando diz por causa vossa, está falando dos dizimistas e ofertantes, dos fiéis que trazem seus dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Deus diz então: por causa deles repreenderei o devorador. E aí, amados, nós podemos aqui falar sem nos ater um por causa do tempo, mas nós podemos falar quando Deus diz repreenderei o devorador, das 4 espécies de gafanhoto, as pragas do Egito. Uma das espécies de gafanhoto é o devorador, a outra o cortador, a outra o migrador e a outra o destruidor. Nós vemos desde os tempos primórdios que Deus enviava pragas para afligir o seu povo, mas agora Deus promete aqui em Malaquias 3 e 11 dizendo: por vossa causa repreenderei o devorador, por causa dos dizimistas, por causa dos ofertantes, por causa daqueles que têm gratidão comigo, por causa daqueles que têm fé na minha palavra, por causa daqueles que são obedientes à minha palavra e os meus mandamentos, eu repreenderei o devorador. Glória seja o nome do Senhor. Em 1 Crônicas capítulo 29 e o versículo 5, o rei Davi disse: quem, pois, está disposto a encher a mão para ofertar ou oferecer voluntariamente ao Senhor, faça como Jacó um voto: a partir de hoje, se o Senhor me abençoar, darei o dízimo de tudo. Glórias ao Senhor. Encerro esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, reforçando aqui nesse estudo da palavra do Senhor, assim como Jacó, neto de Abraão, seguiu o exemplo do seu avô, que deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque 640 anos antes de Moisés, que é antes da lei. Depois o neto seguiu o exemplo do vô, com 480 anos antes de Moisés ou antes da lei, ele também deu o dízimo de tudo. Que você possa seguir o exemplo de Jacó, o exemplo de Abraão, e ser um dizimista na casa do Senhor. Quero neste momento, rapidamente, já finalizei esta mensagem, mas quero agradecer as pessoas que estão fazendo parte deste estudo bíblico, o irmão Maurício e a sua família. Que Deus abençoe a irmã Isabel Oleriano, que Deus o abençoe. Quero também agradecer
é o irmão Nilson Roberto Pérez e a sua família, a minha querida sobrinha Miriane Chaves, lá na cidade de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe tua vida, Miriane, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã e toda a família. Que Deus abençoe o jovem Fernando Rezende e a sua família, ao querido jovem Alisson Souza e a sua família. Ele não pôde estar aqui hoje, fazendo a filmagem, porque ele sofreu um pequeno acidente vindo do trabalho esta semana. Um carro fechou ele estando na sua moto, ele caiu, teve escoriações, mas graças a Deus que não foi nada grave. Quero também agradecer a irmã Eliana Matos e a sua família, a jovem Carol Rocha e família, a irmã Laudiceia Almeida e família, irmã Joana Marinoni e família, a jovem Débora Denardi e família. Chegamos ao final desta transmissão. Quero orar com todos vocês nesse momento. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, ministrei, Senhor, a tua palavra. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Senhor, vem abençoar os teus filhos e filhas, vem abençoar a todos o teu povo, a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus, ó Pai. Eu venho te pedir, meu Senhor, que o Espírito Santo venha convencer, Senhor, vidas nesta noite. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode, aquilo que eu não faço, o Senhor faz. Deus Todo-Poderoso, venha, Senhor, produzir frutos, Senhor, na vida destas pessoas que ouviram a ministração da tua palavra. Eu quero suplicar a bênção em favor da cidade de Jaguapitã. Eu quero suplicar a bênção em favor da igreja do Senhor nesta cidade. Eu quero suplicar a bênção em favor do estado do Paraná. Quero suplicar a bênção em favor dos demais estados da Federação Brasileira. Quero suplicar a bênção em favor de todas as cidades em todo o território nacional. Quero suplicar a bênção em favor do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a sua equipe de ministros. Quero suplicar a bênção em favor do Senado, do Congresso Nacional, do STF. Deus Todo-Poderoso, venha abençoar ali o governo federal em Brasília, venha repreender as potestades, as hostes espirituais do mal que querem, Senhor, perturbar, Senhor, o governo ali, Senhor, em Brasília. Deus, repreenda todos os espíritos das trevas, todos os espíritos malignos que querem trazer contenda, Senhor, entre Deus, os parlamentares, entre as autoridades constituídas pelo Senhor nesta nação. Eu abençoo o Brasil, eu profetizo a bênção do Senhor sobre o Brasil, e digo nesta hora que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu abençoo Israel, porque a tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e prosperarão aqueles que te abençoarem. Meu Deus e meu Pai, que nenhuma arma que for apontada para Israel venha prevalecer, nenhum míssil que for lançado em Israel venha prevalecer, nenhuma língua que se levantar contra Israel venha prevalecer, mas o Senhor venha condenar para a glória do Deus Pai. Eu abençoo o Brasil, abençoo Israel e abençoo todas as nações da terra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, voltaremos na próxima terça-feira, neste mesmo horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.